Olá, minhas bolhas, tudo bem? Meu nome é Cláudio e hoje no História Retada vamos falar sobre Introdução aos Estudos Históricos. Se liga mais. Primeiramente, gostaria de informar que o planejamento deste vídeo, bem como a bibliografia, vai estar disponível através de link na descrição do vídeo. Os nossos vídeos vão seguir a cronologia da formação geral básica do novo ensino médio do estado de Pernambuco, disponibilizado pela Secretaria de Educação. O link também estará disponível para acesso de vocês na descrição do vídeo. Gostaria também de pedir a vocês para responder um questionário que eu fiz disponibilizado no canal e na descrição. Isso vai nos ajudar a conhecer melhor vocês e trazer conteúdos que conversem não só com as referências da equipe, com as referências de vocês também, para que nós tenhamos um conteúdo mais voltado para quem nos assiste. Podemos levantar provocações que não partam só de mim e da equipe, mas que também sejam levantadas por vocês. Então, usando referências de filmes, de livros, de músicas. Tudo isso é importante na formação e construção do conhecimento em conjunto. Para deixar de ser uma aula simplesmente expositiva, eu vou precisar também da participação de vocês. Gostaria de ser bem direto aqui já para começar. Na introdução aos estudos históricos, o que seria história para você? O que seria a utilidade da história, por assim dizer, que nós temos que estudar no ensino fundamental, no ensino médio e na graduação? Tem mestrado, doutorado, pesquisas à torta e à direita, debates sobre a memória, sobre a história, sobre a verdadeira história. De onde vem isso? Isso soa diferente para vocês? Faz algum sentido? Ou a história é somente aquilo que nós temos que aprender que aconteceu no passado e não tem nenhuma conexão com o presente? Ou será que nós podemos interferir neste passado ou até mesmo fazer marcos históricos no nosso presente? Nós vivemos algum momento histórico? Nós somos participativos na história que nós vivemos assim? Ou somos só um figurante ou coadjuvante? Ou somos personagens principais da nossa própria história? E a história do outro? Como é que fica? Sendo assim, o objetivo deste vídeo é abordar a história a partir de um senso crítico e ativo, quando a seu significado, sua importância no cotidiano, nos estudos, no desenvolvimento social e, o mais importante, a participação de cada pessoa, bem como a diferenciação entre história individual e história coletiva. Nós temos a nossa história, temos a história que nós impactamos no outro e temos a história que nós vivemos conjuntamente. Sendo assim, fiz umas seguintes perguntas para algumas turmas que trabalhei o estágio, que seria: o que é história para você? E as principais respostas foram: bota aí na tela, Valdes Clay. Sou eu! Estudo do passado, estudar gente morta, onde aprendemos sobre as coisas do passado e sua importância. Coisa velha, é um estudo da humanidade. Veja, todas as respostas estão corretas, pois a história consegue se expandir para diversos campos, possibilitando que as pessoas tenham percepções diferentes a partir da sua origem e dos seus estudos. Ou seja, a nossa percepção histórica muda dependendo de cada pessoa. Entra na dúvida como entramos em um consenso. Esse consenso chega a partir da academia, de vários estudiosos que dedicam suas vidas a coletar todas as informações do que já aconteceram através do que acontece também e significar neste período os pontos essenciais que são importantes para que sejam rememorados no intuito de criar uma identidade. Compreende? Nossa identidade é criada a partir de uma repetição de fatores que se apresentam durante a nossa trajetória. Continuando. Todas as respostas estão corretas, pois a história consegue se expandir para diversos campos, possibilitando que as pessoas tenham percepções diferentes a partir de sua origem e estudos. E, particularmente, a história, a partir da observação do singular ou do coletivo, nos possibilita entender o nosso presente, bem como nos possibilita enxergar padrões de comportamento de uma pessoa, de uma sociedade, de uma nação. Ou seja, nós podemos encarar o estudo histórico a partir de uma serialização de fatores que resultam no presente que nos encontramos. Ou seja, nada surge do nada. A história nos ajuda a compreender justamente o que nos levou a chegar até aqui. Então vamos poder analisar cada elemento, cada conjunto que desembocou no que agora nós vivemos. A partir dessa questão da serialização, eu gostaria de trazer o exemplo de um fisiculturista. Acho que todos nós conhecemos as pessoas que trabalham seus corpos
para que os músculos fiquem grandes ou determinado formato. Para alcançar o corpo que eles buscam, eles passam por uma série de repetições de exercícios diariamente, ou até mesmo com alguns devidos intervalos, fazendo determinados exercícios, alimentações e suplementações. Então, para entender o presente do corpo dessa pessoa, serão feitos diversos estudos, principalmente no que tange a história de quando ele começou a fazer até o presente. A partir daquele momento, aquele corpo começou a sofrer modificações através de hábitos e comportamentos que levaram o indivíduo a sequencialmente, através de um período, chegar no corpo esbelto ou magnânimo, como que você quiser imaginar, de fisiculturismo. E como foi que ele desenvolveu isso? Então nós vamos ter o histórico dele, compreende? Lembrando que esse pensamento de serialização da história, pensar o presente através de fatores que foram se perpetuando durante o período, pode ser usado não só para nós observarmos fatores singulares, mas fatores coletivos também, como a elaboração de algumas obras cinematográficas, a elaboração de fotos, a elaboração de certas músicas. Nós podemos identificar um período na história onde determinados tipos de músicas, por determinados fatores, começaram a ser elaboradas. Ou seja, por que antes eram feitas daquela forma e depois deixaram de se fazer ou se modificou? Quais foram os fatores? Nossa percepção histórica pode nos ajudar a entender isso, a partir que nós analisamos o presente, analisamos o passado e percebemos nossa diferenciação entre eles. Passando para o campo das relações, uma amizade possui um histórico de trocas, positivas e negativas, que ao longo dos anos resultam na percepção de cada indivíduo sobre a amizade em questão. Então a relação que nós construímos também parte de uma história. Quando um casal vai comemorar suas bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante, eles estão comemorando justamente aquela história, toda a trajetória deles. Então ali temos uma percepção histórica. Voltando para o campo social, temos o calendário, que já nos conta uma história se você parar para pensar. Seja de organização local, através da marcação dos ciclos de colheita, seja organização social, que são as datas comemorativas para lembrar de conquistas ou datas para lembrarmos de eventos passados. E agora, vamos entrar de fato no vídeo de hoje. Introdução aos estudos históricos. Como você percebeu, abordei a mesma percepção histórica da serialização para atender o resultado através de camadas relacionadas a uma pessoa. Só que essa é somente uma forma de reflexão de como podemos perceber nossa relação com o passado. Nesse sentido, pergunto qual é a relação do presente com o passado. Quais outras perguntas podemos fazer ao passado para compreender o presente? E mais, temos capacidade de intervenção em fatos do passado e a capacidade de provocar e viver marcos históricos? Para responder essas perguntas, eu vou utilizar o artigo Os Conceitos de Consciência Histórica e os Desafios da Didática da História, de Luiz Fernando Serri, doutor em Educação. Eu não estou trazendo aqui a questão dele ser doutor somente como argumento de autoridade, mas que nós possamos analisar quem está falando ou quem está dando essa informação. O fato do Luiz Fernando Serri ser doutor em educação e ser professor de história já nos diz de onde tem a bagagem que ele está gerando esse conhecimento. Uma coisa que a minha professora me ensinou, Maria Emília, gostaria de dar um beijo, professora, que nós precisamos conhecer quem nós estamos lendo. Porque hoje podemos comprar um livro de qualquer pessoa, com formações diferentes, falando sobre assuntos diferentes, principalmente no campo da história, onde vamos ter cada vez mais uma briga pela memória, e é interessante que nós temos que dar, como diria Jesus, né? Dai a César o que é de César. Então, dê a devida relevância aos historiadores, que se dedicam diariamente a ler documentos, a produzir, a aplicar um método científico do ensino de história. Então, quando eu estou trazendo aqui essas informações, eu vou buscar trazer historiadores, pessoas que são reconhecidas academicamente, e tentar traduzir para uma linguagem um tanto mais palatável, uma linguagem mais informal, para que possamos discutir. Afinal, a história perpassa todos nós e todos nós temos
de ter acesso à história para entender o nosso passado, nosso presente e o nosso passado, nossas origens. Até para uma questão de não só identidade social, mas de identidade própria, individual. Beleza? E já para incrementar, já chegando, vou pegar um recorte do artigo, que mais uma vez vai estar disponível na descrição do vídeo, que é o seguinte: quanto há de passado em nosso presente e em nosso futuro? Em que medida o futuro já está comprometido pelas condições dadas pelo passado e pelas soluções que damos no presente? O passado, em nossa imagem de passado, é estável ou modifica-se conforme a utilização do que fazemos dele? Qual a relação entre tempo e a imagem que temos de nós mesmos? Quando mexes no passado, mexes também na identidade coletiva? São questionamentos de tamanha profundidade que eu recomendo você dar uma pausa no vídeo ou quando for ler o artigo para refletir e responder. Porque essa reflexão nos permite entender nossa posição no mundo e nossa posição quanto aos nossos quereres também. E por fim, para encerrar essas perguntas, que é o objetivo deste vídeo, a partir da introdução dos estudos históricos, é: o que seria consciência histórica para você? Comenta lá no final do vídeo, quando terminar o vídeo, o que você achava que era no começo e o que achava depois no final do vídeo. Se tem alguma diferença para você antes da consciência histórica, antes de ver o vídeo e depois de ver o vídeo. Quando abordamos outros assuntos, essas perguntas são base. Quando formos abordar outros assuntos, essas perguntas serão basilares. Então vamos acelerar um pouquinho. Vamos parar para refletir essas perguntas que eu fiz agora, do Luiz Fernando Serri. E principalmente, o que é consciência histórica para você? Vamos dar uma acelerada, refletir, internalizar, beber uma água e responder com calma. Se quiser, anota, se quiser, responde na cabeça. Depois, segue com o vídeo. Sendo assim, continuando os debates sobre consciência histórica, Luiz Fernando Serri traz no artigo dele 4 autores importantíssimos, dentre eles filósofos e filósofas, que divide em 2 partes, a meu ver, que seria a consciência histórica como algo a ser adquirido e consciência histórica como algo inerente ao ser humano, qualquer um teria. Eu sou um pouco bambeado nessas duas divisões, então vou trazer primeiro como algo a ser alcançado, depois como algo inerente. Como algo a ser alcançado, é trazido o filósofo Hans-Georg Gadamer, que ele traz a pergunta: o que seria consciência histórica, ou todas as pessoas têm? Para ele, a consciência histórica seria algo que a pessoa moderna adquiriu. Que a pessoa moderna, a partir da modernização, ou seja, a partir da quebra, ele estaria chegando nesse patamar de conscientização, onde o autor traz aqueles que não passam pela modernização, o que ele chama de modernização, logo não seriam capazes de desenvolver uma consciência histórica. Aí eu queria pontuar para vocês: se a consciência histórica é algo que pode ser adquirido ou não, teria algum movimento, ou seria interessante que as massas tivessem a consciência histórica? E mais, seria estabelecida uma certa subdivisão de qual seria melhor ou pior? Ora, se é algo que pode ser adquirido através de metodologias e conhecimentos que a pessoa vai adquiriu através, vamos dizer assim, do século XIX, do século XX, se eu restringo esse conhecimento para elas, quer dizer que elas não vão ter essa consciência histórica reflexiva, correto? Pensando nisso, o autor trouxe que as camadas sociais dos países centrais e imensas massas dos países periféricos vegetariam no estado de miserável inconsciência da história, sendo ignorantes da historicidade do presente e submetidos ao dogma das opiniões culturalmente consideradas como corretas. Veja como o Gadamer traz uma percepção de que, se a gente não conhece, se a gente não reflete sobre a nossa história, se não é ensinado a refletir, a questionar nossa posição no mundo e como nós chegamos através das questões de classes sociais e de história de nossas famílias e nossas origens, e nós não percebemos isso e simplesmente aceitamos o mundo do jeito que é, através de tradições imutáveis, nós não estamos num estado de robotização e puxando já a alienação. Quando nós não podemos
debater determinados dogmas, determinadas tradições, que as coisas têm que ser assim do jeito que é. E somos privados dessa capacidade de opinião continuamente. Nós não estamos inabilitados a perceber, a nos comportar de forma reflexiva? Será que isso acontece na nossa sociedade? Você conhece algum ambiente em que, ou até mesmo dentro da sua família, alguma tradição dogmática que não pode ser alterada sob hipótese alguma? Veja, amarrada à tradição, sem a possibilidade de uma postura reflexiva sobre o que ela transmite. Você não pode questionar. Você simplesmente segue aquele dogma. Logo, você não tem uma consciência histórica. Se você não é instigado a refletir, se você não é apertado a questionar, ou até mesmo quando você se questiona e você reflete, você é violentado, vamos dizer assim, psicologicamente pelos seus pares, que também estão sendo violentados sem perceber quando estão repetindo justamente essa tradição, onde eles não podem se rebelar para pensar de uma forma diferente. Essa é a percepção de Gadamer. E seguindo essa teoria dele, de que a consciência histórica agora se é adquirido, segue na mesma linha o historiador medievalista Philippe Arié, que ele tem uma percepção um tanto parecida, mas diferente. Como assim? Ele entende que é algo a ser adquirido, tudo bem, mas para além de algo adquirido, ele entende que o ser humano, como ser determinado pela história, ele determina também. Percebe? Enquanto Gadamer, segundo a percepção do autor do artigo, traz a questão de que é adquirido, e ele, a partir da capacidade de reflexão sobre história, ele pode quebrar a história e se entender como ser do mundo, Arié já entende que eu sou determinado e eu determino o lugar de história onde eu me encontro. Percebem? Sendo assim, nós temos uma questão de já um desembocar de controle de massas. Por quê? Se nós temos a possibilidade de adquirir consciência histórica a partir de uma modernização, nós estamos dizendo que quem não passa pela modernização não tem capacidade reflexiva. Logo, quem não atingiu determinados patamares de conhecimento não são dignos, na visão dos autores, principalmente do Gadamer, de ter consciência histórica. Daquilo que eles refletem, ser considerado consciência histórica. Só que está uma pequena falha ali. Por quê? Diversas tradições, por mais dogmáticas que sejam, através da história oral, ou até mesmo em alguns povos, nos povos originários, a partir, mesmo tendo a dogmática, ainda assim há a mudança. Ainda assim há a percepção do passado. Então não é necessariamente algo que se atinge com a modernidade. Não é algo que se atinge necessariamente com escrita. Compreendem? A reflexão da história não é algo exclusivo da modernização. Porque se nós colocamos nesse patamar, vamos dizer que há uma civilização melhor que a outra. Vai ter uma reflexão histórica melhor que a outra. Vai ter uma cultura melhor que a outra. E não pode-se ter essa percepção. E além do mais, se há essa percepção, vamos dizer que há. Que a consciência histórica só é possível através da modernização. Então quer dizer que os países periféricos e os países que são atacados com o subdesenvolvimento proposital, uma vez que nós temos pleno acesso à informação, é bom lembrar disso, estão colocados numa posição de subdesenvolvimento e não reflexão da sua história de forma proposital. Aí entra o debate justamente sobre a memória, identidade e originalidade. Isso eu vou trazer nos vídeos que vão se seguir, porque nós vamos ficar mais na teoria agora. Como formos trabalhar Mesopotâmia e Egito, nós vamos tocar melhor nesses assuntos. Passando agora para a consciência histórica inerente à condição humana. A filósofa Agnes Heller diz que a consciência histórica é inerente ao estado humano no mundo. Ou seja, você, por ser humano, você já tem uma certa reflexão sobre a história. Que você tem uma percepção de relativização entre a sua cultura e a cultura do seu colega, do seu próximo. Onde nós vamos ter a percepção da relativização
da própria cultura a partir das outras, no tempo e no espaço, além da quebra de que a história não caminhe inevitavelmente para o progresso, que o futuro é missão de cada um de nós. Ou seja, vamos precisar de uma posição ativa. A evolução não acontece de forma automática. Aí já puxa um bom questionamento. Para você, a história é sempre evolutiva? Ao longo da história que você aprendeu no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, durante agora a sua vida adulta, se é adulto que você me assiste, ou você que já tem uma idade mais avançada, a história para você, nós estamos sempre evoluindo em termos de tecnologia, em termos de sociedade, em termos de cultura. Não posso falar dessa forma, mas em termos de evolução com a humanidade. É sempre para frente? É sempre para cima? Chegamos em algum momento a ter alguns regressos ou não? Passando para outro filósofo que vai trazer justamente essa percepção da consciência histórica como inerente ao ser humano, temos o filósofo John Rawls, que o ser humano precisa agir intencionalmente e só consegue influenciar o mundo se interpretá-lo e a si mesmo de acordo com suas intenções e paixões. Colocando dessa forma, fica parecendo que é uma coisa adquirida, só que foi uma parte do texto que eu cortei. O que ele quer dizer é, o ser humano, através das suas paixões e intenções, ele se percebe como modificador do mundo e modificador da história. É aquela saga do herói de que ele entende que a paixão dele vai mudar o curso da humanidade, ou aquela história de que o narrador, né, vai contar do indivíduo que, diante da sua paixão, conseguiu construir ou fazer tal feito que modificou toda a história, por assim dizer. Logo, não há meta, mas é uma condição de existência do pensamento. Não está restrita a um período da história, a regiões do planeta, a classes sociais ou indivíduos, mais ou menos preparados para a reflexão histórica ou social em geral. Agir, enfim, é um processo em que continuamente o passado é interpretado à luz do presente, na perspectiva do futuro, seja ele distante ou imediato. O que foi trazido até aqui, a consciência histórica, para Gadamer e Arié, vai ser aquela que nós adquirimos através da modernização, no qual o primeiro diz que aqueles que não são providos da modernização não são capazes de ter consciência histórica. Já Arié diz que após adquirirmos essa consciência, vamos poder entender que somos determinados pela história, ao mesmo tempo que também podemos determiná-la, ou seja, interferir diretamente nela. E aí, faz sentido para você? Faz sentido que nós possamos interferir na história? Mas até que qual camada nós podemos interferir? Nas nossas relações? Da nossa camada social como um todo? Ou na história toda? Qual é o impacto que você tem na história da humanidade? E qual é o impacto que, por exemplo, o Elon Musk tem na história da humanidade? Agora vamos pensar diferente. Qual é o impacto que Elon Musk tem na história da sua vida? E qual é o impacto que você tem na história da sua vida, na história das relações que você tem diariamente? Percebe como o macro pode interferir diretamente no nosso micro, mas também podemos, como micro, interferir no macro. Mas se trabalharmos de forma singular, é muito mais difícil. Se nos unirmos, o impacto pode ser muito maior. Passando para a consciência histórica como inerente ao ser humano. Ora, Agnes Heller e o John Rawls, conforme for passando o artigo, eles vão citar a questão da percepção como o ser humano se percebe como velho. Então, ele, como se perceber como velho, percebendo a sua própria historicidade, ele já tem uma certa reflexão histórica. Por mais que ele não pense no macro, ele pensando só a questão das suas relações e o seu próprio desenvolvimento, já é uma própria reflexão. E eu concordo com eles. Vez que não necessariamente nós temos a percepção de consciência histórica para com o mundo nos impede de refletirmos sobre nós mesmos. Só que tem agora uma parte que eu acho imperiosa destacar. Numa sociedade onde não se para, numa sociedade onde não se relaxa, numa sociedade que não se reflete,
a consciência histórica vai surgir. E mesmo você tendo essa capacidade, se você não a exercita, você vai conseguir perceber ela? O que tem mais se falado na atualidade são questões quanto ansiedade no trabalho, ansiedade na escola, ansiedade na educação, ansiedade o tempo inteiro. Onde os seres humanos estão chegando ao ponto de ficarem desgastados exercendo atividades do dia a dia. Eles não estão parando para refletir. Eles só estão se deparando e chegando naquele momento e pum, estou aqui. E do nada ele tem, quando ele consegue parar, ou é obrigado a parar, ele tem o ápice da reflexão histórica, que algumas pessoas chamavam de crise dos 40 anos, vamos dizer. Só que está cada vez mais curta. Jovens estão já tendo essa percepção de que qual é a minha missão no mundo. Ou seja, já tem uma identidade de colocação e pontinho na sociedade. Mas pela análise da história, perceba, pela análise da história dos seus similares, ele começa a perceber as suas limitações, o que não é necessariamente ruim. Porque a partir do momento que ele vê como ser individual, sim, é ruim. Mas a partir do momento que ele vê como ser coletivo, que ele pode, além de mudar a sua realidade junto com os outros, mas também a sua própria realidade, não de uma forma macro, mas de uma forma micro, vamos dizer assim, alguns pequenos atos que podem ajudá-lo a ter uma vida melhor, junto com seus pares novamente, se tem uma pequena luz de esperança. Compreendem? Então, vamos tentar olhar para outra perspectiva agora. Nós desenvolvemos o raciocínio de consciência histórica por duas perspectivas, que é adquirida ou inerente. Agora, um fato histórico. Se temos umas fortes chuvas, por exemplo, como acontece aqui em Pernambuco, onde temos chuvas que alagam, destroem algumas coisas, derrubam árvores, como aconteceu recentemente, pessoas morreram diante de choques elétricos dos postes. Qual é a nossa percepção histórica? Todo ano isso se repete. E por que não muda? Quem pode mudar? E as chuvas que caem são as mesmas chuvas para mim e para você? Eu moro num apartamento. Colegas meus moram em casas. Alguns estudantes meus moravam em casas e tiveram que, diante das chuvas, colocar os móveis em cima de tijolos, para que não fossem molhados com a água. Então a chuva que passa para eles não é a mesma chuva que passa para mim. Todavia o dano é o mesmo e se repete sequencialmente. Qual é a nossa capacidade, não a minha, não só a minha, mas qual é a nossa capacidade de alterar essa história? Para que as chuvas que acontecem em Pernambuco não sejam mais tão dramáticas como são todos os anos. Percebe? Para quem não viu, tem um filme Parasita, eu vou passar agora. E eu quero que nós analisemos as diferentes percepções de um mesmo evento a partir de classe social, que é o buscado através do filme. Essa janela ficou aberta. Ryu, vamos fechar essa janela. Ai, hoje o céu está tão azul e sem poluição. Graças a toda aquela chuva de ontem. Isso. Então, trocamos o acampamento por uma festa no jardim. Faça dos limões uma limonada. Ah, que chuva. Foi uma verdadeira bênção. Vocês conseguiram perceber que as chuvas do filme Parasita, já trazendo spoiler, destruiu toda a construção material que aquela família teve. Percebe? Eles não tiveram um momento feliz, foi um momento de desastre, um momento de desespero. Enquanto, para a família de classe social abastada, a percepção daquele fato foi maravilhoso, porque limpou os céus, limpou as ruas. Percebe como a falta de empatia e a falta de reflexão de sociedade, reflexão social e, ao mesmo tempo, reflexão de consciência histórica de um fato que passou,
pode ter sido bom para ela, mas ela não pensou em momento nenhum se seria bom para o motorista dela. Ela não questionou em momento algum se aquilo ali foi prejudicial para ele. Se aquele fato, aquela ocorrência histórica, atinge da mesma forma ele e ela. Diversos outros fatos históricos podemos analisar desta mesma forma. Até mesmo fatos que, vamos dizer assim, eleições, Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um fato histórico que é visto de uma forma macro como maravilhosa para boa parte das pessoas. Para uma pequena parte das pessoas, não é. Aquelas pessoas que tiveram que trabalhar, talvez alguma pessoa que teve algum acidente, alguma ocorrência. Percebem? Nós podemos ver diversas formas um mesmo fato histórico. Entra agora também outras análises que vão ser feitas. Vou ressaltar essa pergunta, como por exemplo, a invasão dos portugueses no Brasil. Falo invasão. Eu já aprendi no meu ensino fundamental, por exemplo, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Na faculdade, aprendi que já se tinha noção dessas terras, que aqui nós chamamos hoje de Brasil. E eles só vieram aqui, firmaram um acordo, Espanha e Portugal, e Pedro Álvares Cabral, na verdade, passou aqui somente para pegar uma corrente marítima. Ele veio, fincou que as terras eram portuguesas e não espanholas, e seguiu para as Índias. E já uma nova percepção não é nem mais descobrimento ou de confirmação das terras, é justamente invasão. Perceba, o mesmo fato histórico foi analisado por 3 perspectivas diferentes, e todas elas através de um presente. O meu presente no ensino fundamental, meu presente como universitário e meu presente como egresso da universidade. Cada um desses presentes deu uma significância diferente para o passado. Ou seja, podemos modificar o passado sem alterá-lo materialmente? Percebe? Agora, nesse mesmo sentido, quais são os impactos de verificar a história através de outras visualizações, por assim dizer? Para você isso é importante? Não é? O que é que isso diz sobre o seu presente? E mais, o que é que isso diz sobre o seu futuro? Aqui nós temos a percepção de que o Brasil, o brasileiro em si, tem memória curta, ou que não tem memória. Mas essa ausência de memória, por assim dizer, como trouxe Gadamer, não seria uma coisa provocada, já que a consciência histórica é algo que se adquire? Ou, sendo inerente ao ser humano, tem como bloquear? Ora, se nós não paramos para pensar nem nós mesmos o tempo todo, como é que vamos refletir sobre nós, se não conseguimos refletir nem sobre nós, como refletir sobre o mundo em si? Nós aceitamos simplesmente que estar aqui. Percebem? Sendo assim, para terminar, com qual dos autores que eu mencionei, sendo o Gadamer, o Aryeh, a Heller e o Husserl, você se identifica? A consciência histórica é inerente ao ser humano? Sim ou não? Se sim, ela pode ser bloqueada por fatores externos? Podemos tentar impedir que as pessoas desenvolvam a sua consciência histórica? E se algo que a ser alcançado pode selecionar os grupos que terão acesso a essa habilidade? Se sim, você consegue visualizar isso na sua realidade? Tomando noção da consciência histórica e da importância da história no desenvolvimento social, nós podemos agir de forma ativa? Quais são nossas capacidades de agir ativamente na história, não só individual, mas das nossas relações, da nossa sociedade? Saindo da teoria, indo para a prática. Como nós podemos, como pessoas membros de uma comunidade, agir para modificá-la, para registrar marcos históricos nesta comunidade que estamos inseridos? Seja do nosso colégio, seja nossa escola, seja nossa profissão, seja nossa casa, seja nosso bairro, região, cidade, estado, nação e mundo. Como é que podemos? Ou não podemos? Temos capacidade ou não? Tudo isso faz parte da conscientização histórica de que podemos ou não interferir, refletir e modificar, como seres ativos ou passivos da história que estamos inseridos. Muito obrigado
Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Bebam água e um grande abraço. Até o próximo História Retada. Tchau.